Olá, eu sou a Aline Davi, nutricionista, e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos envolvidos com alergias alimentares e vejam que nós temos vários indivíduos que apresentam alergias no país, especialmente as crianças. Então é mais comum que a gente encontre crianças com alergias do que os adultos. Então é algo que a gente vai encontrar bastante no consultório e normalmente associado com a questão alimentar, nós temos aí frutos do mar, nós temos até frutas e verduras, vegetais, leites derivados e amendoim também, é algo que é muito comum. E aí vale lembrar também que nesse sentido, até um tempo atrás, a gente achava que na introdução alimentar dos bebezinhos, não deveríamos inserir esses alimentos, então como frutos do mar, como até os ovos mesmo, assim como, amendoim, etc. Mas hoje a gente sabe que é mais interessante a gente conseguir ofertar isso antes de 1 ano de idade, pensando até numa questão de redução ou, amenização das alergias. É importante apresentar esses alimentos até 1 ano de idade. Isso é um ponto que a gente faz, claro que após com o início da introdução alimentar, seja com 6 meses, 7 meses, é importante pensar na introdução de alimentos com potencial mais alergênico. Veja que nós temos vários sinais e sintomas, e esses sintomas realmente eles têm uma variação muito grande de pessoa para pessoa. Então, alguns casos são mais leves, alguns casos são mais raros, então é importante que a gente, mais graves também, e é importante que a gente avalie isso numa boa anamnese do paciente. Então, em relação a sintomas gastrointestinais, nós temos vários, e lembrando que isso também tem uma variação de acordo com cada indivíduo e de acordo com cada alimento e também da dose consumida, Quanto mais o paciente consome, e lembrando que ele tem que ter alergia, não são todos que apresentam, existe maior aí sintomas. Então, por exemplo, em relação a sintomas gastrointestinais, a gente tem aí nesse paciente, pode ter, dor abdominal, inchaço, distensão abdominal, má digestão, aquela eructação que o paciente apresenta, náusea também, vômito em alguns casos. E aí ele pode ter ou uma constipação ou uma diarreia, pode também ter diarreia que tenha, ou até mesmo fezes com sangue, uma hemorragia gastrointestinal, e também até mesmo ele pode ter algum pruído, algum tipo de catarro, seria aqui oral, então ele pode ter esse muco formado, então isso pode existir também. Além disso, nós temos outros sintomas correlacionados com a questão da pele, Então, esse paciente pode ter uma urticária, então ele consome o alimento, ele já verifica a urticária, ou às vezes, pode ser um bebezinho também. Então, todos esses sinais a gente tem que avaliar não só no adulto, mas na criança também. Então, de repente, aquele bebezinho que começou a introdução alimentar, se ele começou com algum tipo de sintoma, algum tipo de sinal específico, é importante anotar, verificar se de repente ele tem alguma alergia. Então, atenção a isso também. A mãe e o pai, o cuidador, tem que ficar de olho para verificar se existe algumas dessas condições. Até para crianças que têm um potencial já de ter uma alergia, de repente porque o pai e a mãe têm alergia, ou de repente porque desde o início da introdução, lá do leite materno, talvez ele teve algum tipo de intercorrência, que existiu uma modificação, uma obrigatoriedade de uma fórmula mais hidrolisada, enfim, alguma coisa nesse sentido. É importante atenção, e nesse caso a gente coloca um alimento novo a cada 3 dias para verificar se essa criança teve algum tipo de sintoma diferente, algum tipo de sinal diferente. Ou seja, vejam que ele pode apresentar a urticária, ele pode ter também, além disso, algum edema em alguma região específica, ele pode ter alguma dermatite também atópica, ele pode ter alguma inflamação cutânea, então é sempre bom observar o corpinho da pessoa, se tem algum vermelhidão específico, então é fundamental observar se teve algum tipo de inflamação, algum tipo de vermelhidão no organismo, na pele dessa pessoa. Então é algo bem visual, que a gente consegue identificar. E até perguntar para o paciente, não só você observar, mas fala assim, você teve alguma manchinha, algum tipo de machucado, algum tipo de lesão? Conta para mim, porque assim ele consegue realmente verificar também. Além disso, nós temos, além de sintomas que são respiratórios. Então, alguns pacientes podem apresentar isso também, como rinite. Aquele paciente começa a ter uma crise maior de rinite. O paciente tem asma, tem broncoespasmo, tem tosse, tem edema também de laringe e além disso ele também tem rouquidão. Então, e até mesmo em alguns casos mais preocupantes, a gente tem anafilaxia. Então, muita atenção a esses sintomas que o seu paciente pode apresentar.
Em relação aos olhos, orelhas também, ouvido, né, nariz e garganta, esse paciente pode ter algumas alterações. Então, até alguns círculos mais escuros próximos aqui aos olhos, mancha diante dos olhos. Então, isso é algo que não é tão comum assim, né? Mas realmente a gente já pode apresentar essas alterações. Então, conjuntivite, uma vermelhidão nos olhos. Então, é importante que vocês estejam atentas e atentos a isso. Outras alterações mais sistêmicas, por exemplo, a gente pode ter anafilaxia, que realmente é algo mais preocupante, hipotensão, disritmia, alteração cardíaca. O paciente pode apresentar uma enxaqueca, pensando na questão do sistema nervoso central, né? Então, uma enxaqueca, o paciente pode ter uma apatia, uma hiperatividade, uma falta de concentração. E lembrando que ele pode também apresentar fibromialgia, irritabilidade, vertigem. E claro que são sintomas que podem ser confundidos com outras coisas também, né? O paciente pode realmente ter uma enxaqueca por outro motivo. Então, atenção a isso para que não seja confundido também. Então, é sempre conectar os pontos aí para identificar se realmente é uma alergia ou se é uma outra condição clínica, né? O paciente também pode até ter, olha que interessante, micção frequente. Ele pode também ter uma sudorese mais frequente, uma palidez, dor muscular e até mesmo alguma febre mais baixa. Então, são vários tipos de alterações que podem existir. E outra coisa importante que você tem que ter uma atenção especial é que nós temos alguns fatores, alguns quadros que podem exacerbar esses sintomas. Então, se o paciente já tem uma asma, ele tem mais risco de anafilaxia. Se o paciente tem alguma alteração no trato gastrointestinal, um aumento na permeabilidade intestinal, ele pode ter sintomas gastrointestinais ainda piores. Será que esse paciente usa algum tipo de medicação que pode potencializar esse efeito? De repente, o paciente usa um beta-bloqueador e tem uma alteração cardiovascular? Será que isso pode potencializar? Então, atenção a tudo isso. E até mesmo o exercício físico vigoroso e até mesmo a menstruação pode também potencializar alguns desses sintomas. Então, atenção a tudo isso para que assim você possa identificar todas essas correlações na sua prática clínica e perguntar isso numa anamnese. Então, claro que para um diagnóstico importante de uma alergia alimentar, a gente tem que ter aí a participação de um alergologista, o que é fundamental, mas lembrando que nesse caso, o alergologista vai solicitar exames importantes para essa avaliação de alergias alimentares. Então, nós temos vários tipos de testes, mas muito atenção, porque normalmente nós temos aqui alguns testes que não funcionam. Então, é muito comum perguntarem sobre isso, né? Qual seria o teste mais viável? Nós temos vários tipos de possibilidades de acordo com isso, mas realmente atenção, porque normalmente nós temos aqui uma conexão com IgE. A gente tem uma avaliação, pode ser dosado IgE plasmático para condições, para alterações, para alergias específicas. Nós também temos um teste cutâneo, né, que é o prick test, que colocam vários tipos de amostras de reagentes para identificar se o paciente tem alguma reação. E até mesmo tem um teste de provocação oral supervisionado pelo médico, é uma possibilidade. Então, esses são os 3 testes mais utilizados que realmente têm uma aplicação clínica e uma comprovação especial, mas além disso, né, nós temos outros aí que são utilizados que não têm uma boa aplicação e um bom diagnóstico. Então, atenção a isso e pra gente o principal ponto é avaliar esse paciente, os sinais e sintomas, depois, claro, encaminhar para um alergologista para identificar de fato qual que é a alergia alimentar que esse paciente apresenta, para que assim a gente faça a exclusão adequada desse alimento. Agora conta para mim aqui, se você atende paciente que tem alergia alimentar, o que você faz na sua prática clínica, quais são as suas dificuldades para conseguir tratar esse paciente. Te vejo no próximo vídeo. Nutri, deixa eu aproveitar de fazer um convite especial. Nos dias 14, 15, 16 e 17 de março vai acontecer a jornada da Bioquímica Aplicada da Teoria à Prática, um curso online gratuito em que eu irei te ensinar a transformar o seu raciocínio clínico em uma conduta nutricional assertiva no seu atendimento nutricional. Então é um curso para nutris e também estudantes de nutrição que querem compreender as prescrições nutricionais para ter segurança no atendimento. Então vou deixar aqui o link da inscrição aqui abaixo. Coloca no despertador e me encontre nesses dias às 8 horas da noite. Eu te espero lá.